cristão, é pastor e defende que só existe um Deus? Se o evangelho de João, você pega o evangelho de João e joga no lixo, é isso que você faz? Eu quero que você responda a minha pergunta. Inexistia matéria? Não, professor, é o contrário. Não, o senhor tá equivocado. Não, eu digo respeitosamente o mesmo, porque o senhor veja bem. É isso que eu estou dizendo. Outra coisa, é possível... Não estou, professor. É isso que diz a cosmologia contemporânea. Acho que o problema é que você não informou, ao que parece, o tema. Não fui informado, não fui informado. E eu deixei muito bem claro, eu vou contando, sendo questões bíblicas. Só que ele tá fugindo da Bíblia, como que vai fazer? Vai fazer sobre o tema, certo? Ok, vamos lá. Só me permita só esclarecer o senhor, não estou fugindo de nada. Então, levando... Não, deixa eu só esclarecer, porque eu não digo que eu estou fazendo isso aqui. O que eu estou dizendo é que por respeito à audiência... Então, por gentileza, só responda as perguntas os quais eu fizer. Qual base bíblica você utiliza para dizer que Deus criou o universo do nada? Porque eu preciso entrar na minha parte, senão eu vou embora. Eu tô fazendo o que aqui? O debate filosófico. Infelizmente, o debate filosófico com filosofia. Se o professor... Entendeu agora? Mas o senhor não é ateu? Não sou ateu. Nossa. Entendeu? Não sou ateu. Então vamos lá, deixa eu só a explicação que me admira da argumentação do Tasso. O que acontece? Quando ele coloca que só existe um Deus, que ele está colocando que é esse Deus quem criou o universo e todas as questões, me admira a postura dele. Então, você é teólogo? Sou. Me admira a postura como teólogo, pastor e cristão, porque na criação tem dois. Se eu for pegar o Evangelho de João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí você vai pegar o princípio Arre com Bereshit de Gênesis, aí está colocando dois. E como que você me explica isso? Biblicamente, só existe um Deus se você é cristão, é pastor e defende que só existe um Deus? Se o Evangelho de João, você pega o Evangelho de João e joga no lixo, é isso que você faz? A discussão sobre a trindade não é parte Não estou discutindo trindade, eu estou na sua argumentação que só existe um Deus. Só existe um Deus. Só que o Evangelho de João está dizendo que são dois, e aí? O senhor concorda que existe um Deus? Oi? O senhor concorda que existe um Deus? Não, acho que não. Então o senhor é ateu? Não então, sou se ateu. não é ateu, venha pro lado de cá. Não é questão de posição, é questão de argumentação. Eu quero o seu fundamento agora. Não sai pela tangente, me responde. Professor, Evangelho de João jogar no lixo, então? Professor, o tema aqui é Deus. A sua definição de Deus é qual? Não, eu sou o próprio Deus. Eu sou meu próprio Deus. Quem cria Deus é a mente humana quem cria Deus. É a mente humana quem cria Deus. Quê? Com base em quê? Em todas as religiões, quem cria a mente do ser humano. A primeira religião que surgiu no mundo foi o politeísmo. Foi a crença em vários deuses sumérios. E como eles criaram esses deuses? Pela natureza, observando sol, lua, raio, estrela. Inclusive o próprio judaísmo no começo era politeísta. Justamente como entrar, que era o período patriarcal era politeísta. Isso está em Josué 24:2. Nós temos uma declaração muito clara. Todas as divindades que eram adoradas pelos patriarcas, como Deus El, Elion, Shaddai, eram divindades distintas dos grandes panteões existentes. Elohim, Elohim é a pluralidade de El. Deus El, quem tem acadiano, você tem o garídico, Il, Ilu, você tem as ramificações da ramificação semítica do tronco semítico. Então, a primeira religião que você tem é o politeísmo. O monoteísmo surge posteriormente por influência do zoroastrismo, porque depois do politeísmo entra o enoteísmo, que existe um Deus supremo e existem outras divindades. Isso é enoteísmo. Era o período patriarcal do Gênesis. Eles eram enoteístas. Terá era enoteísta, pai de Abraão, Josué 24:2. Os vossos pais adoraram outros deuses lá da lei do mar, lá na Mesopotâmia. Agora, minha discussão não é essa, não sai pela tangente me fazendo uma pergunta, não. Eu quero que você responda a minha pergunta. Então quer dizer que o Evangelho de João 1:1, em Arre, em Rologos, Kai Rologos, em Proston, Teon, Kaitios, em Rologos, ali tem uma divindade ou duas ali? Se a causa do universo é infinita, nós só temos um Deus. E como fica Jesus, então, em João? Só temos um Deus verdadeiro. Agora, me parece que o professor, ele crê em vários deuses. Ele é politeísta. É isso a visão? Enoteísta. Então, não é para ser ateu? Eu falei que eu não sou ateu. Mas tem... Mas eu só queria fazer pontuar uma coisa, quando o professor falou sobre a cosmologia moderna. Pode falar. É um erro falar que a cosmologia moderna, ela pressupõe que a matéria passou a existir. Porque um dos princípios básicos da física é que a matéria... ela não se destrói, ela só se transforma. Então, ainda que você assuma que o universo ele teve um princípio, tanto que ele está em expansão, né? Hoje a gente já está na 4º modelo, né? A gente não pode especificar definitivamente como surgiu, mas todos os modelos da cosmologia, eles pressupõem que a matéria já existia, condensada ou não, a matéria não foi criada, porque matéria não pode ser criada. Do nada, a matéria não pode vir. Então, todo argumento que você puder usar para Deus, a gente pode usar
na cosmologia para o universo. Porque se a matéria sempre existiu, se ela estava condensada na cabeça de um alfinete e explodiu num Big Bang, ou se não é o Big Bang, ou se está em expansão, ou se existem vários universos, enfim, a cosmologia em hora nenhuma diz que a matéria nunca existiu e passou a existir. Entende? Então isso é uma coisa que não é verdade. Agora, realmente... Quer que eu responda a isso? Vamos lá. Por favor. Quer que eu responda a essa? Pode falar. Você tem 5 Essa é minutos muito interessante a sua colocação, mas o que acontece é o seguinte, se nós pegarmos as leis relativísticas e funcionarmos ao contrário, nós iremos para um ponto infinitesimal em que não existe. As leis da natureza não existiam antes do universo. É isso que a cosmologia diz. As leis da natureza... Não do universo como existe hoje. Não do universo antes de ser criado. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito interessante. As leis da natureza, elas não existiam fora do universo. As leis, elas não são prescritivas. Elas são descritivas. O senhor que é da filosofia entende bem o que eu estou dizendo. As leis, elas não colocam fogo na matéria. As equações não fazem a matéria existir. As equações descrevem como a matéria funciona, a energia funciona. A matéria e a energia considerando como a mesma coisa. Sim. Então é muito interessante que não havia leis da natureza fora do universo. Ninguém criou a eletricidade, né? Descobriram a eletricidade. Exato. Né? Então nós não temos como dizer, por exemplo, que o universo não pode ter sido criado porque ele não obedeceu à lei da conservação da matéria, porque nenhuma lei se aplicava antes do universo. Quando nós fazemos as leis da gravidade, da relatividade ao contrário, fazemos as equações ao contrário, nós chegamos a um ponto em que houve o início do universo. Então, é por isso que eu estou dizendo. Aliás, sim, mas professor... os modelos os cosmológicos, eles entendem que a matéria existia condensada, uns mais condensada que outros, mas a matéria sempre existiu. Em nenhum modelo cosmológico inexistia matéria. Não, professor, é o contrário. Não, o senhor está equivocado. Não, eu digo respeitosamente o mesmo, porque o senhor veja bem, para que essas equações relativísticas ao contrário não cheguem até a origem, nós teríamos que assumir o que não tem nenhuma evidência, leis diferentes da natureza no início, no ponto infinitesimal de início do universo. Pelo que nós sabemos hoje, o universo veio existir. E se veio existir, a matéria, o espaço-tempo e as próprias leis da natureza vieram existir juntamente com o universo. Não há como se aplicar leis hoje para fora do universo, porque as leis, e parece que nisso nós concordamos, elas não são prescritivas, elas são descritivas. Por isso que não há de se prosperar esse tipo de colocação, embora seja extremamente interessante. Uma dúvida surgiu do nada, então? O universo, pelo que diz a cosmologia contemporânea, veio existir a partir do nada. Do nada? Não, existiu uma matéria prévia e ela se expandiu. Não é verdade. Até porque a gente não tem como... Aí que tá. A gente começa a entrar em pressuposições, em teorias, e aí o pastor é muito habilidoso com as palavras, e aí a gente confunde algumas coisas. Ainda que a gente aceitasse que a matéria veio do nada, ou que o universo existiu, que não é o que diz o modelo cosmológico, que existia uma matéria, eles dizem que existia matéria condensada, tanto que o universo está em expansão. Hoje já existem teorias que o universo está em expansão e depois ele vai de novo comprimir e voltar, e que isso pode existir infinitamente. Existem diversos modelos cosmológicos. Nada disso pressupõe a existência de um Deus criador. Nada disso pressupõe que as leis foram estabelecidas por um design inteligente. Então tudo isso é falacioso. Então o fato de, primeiro, que não tem como a gente saber a origem do universo, começa por aí. Existem modelos que a ciência tenta explicar, né? Começa por essa parte, da origem do universo, da origem da vida. Depois a gente vai ter a teoria da evolução, que explica a origem das espécies, não explica a origem da vida, nem a origem do universo. Mas ainda assim, que se a gente assumisse que tudo isso é verdade, nada disso pressupõe que necessariamente teve um criador, que teve uma inteligência metafísica transcendente que deu causa a isso, entende? São duas colocações importantes. Deixa eu lhe dizer por que eu estou assumindo essa postura. Porque se nós, repito, pegarmos as leis da relatividade e funcionarmos para trás, as equações, nós chegaremos à condensação do universo que não para em nenhum momento. Não há nas equações um momento em que essa condensação para. Por isso, pressupor que a matéria já existia ali é por fé, não pelas equações que nós temos.
É isso que eu estou dizendo. Outra coisa, é possível... Não estou, professor. É isso que diz a cosmologia contemporânea. E outra situação é a seguinte, será que o universo se expande e depois se contrai? Seria uma possibilidade. Mas por que eu não adiro a essa possibilidade? Porque os estudos feitos por Alexander Velikan e sua equipe demonstrou que o universo não apenas se expande, mas se expande de forma acelerada. O futuro desse universo é uma grande sopa cósmica, fria, sem vida. Não haverá retração. O nível de expansão do universo é maior do que o ponto específico em que ele iria se retrair. E dito isso, por que nós podemos inferir que há uma causa do universo? Porque se o universo veio existir, aí eu repito o que eu já falei, veio juntamente com o universo, o que diz a cosmologia, a matéria, o espaço e o tempo. Então a causa é imaterial, não espacial e atemporal. E agora eu vou um passo adiante. Como nós já vimos que as leis da natureza somente vieram existir juntamente com o universo, essa causa que criou o universo não pode ser natural, porque leis da natureza não havia. Então é muito razoável intelectualmente se assumir que essa causa é sobrenatural, tomou uma decisão. E se tomou uma decisão, é possível que nós defendamos, inclusive, que ela é pessoal. Então você assume, então, que é uma pressuposição. É o modelo mais viável. A explicação mais viável é a de que essa causa é desta maneira. Todas as demais assumem uma fé irracional. Exato. Mas a do cristianismo não. A do cristianismo é base... Mas você acabou de falar. Não, mas o que eu estou falando é com base no que sabemos da cosmologia. Não é no que eu acho. Se eu pressupuser... A gente está falando da existência de um Deus causal. Causal. Né? Isso de uma pressupõe... causa. Então, mas aí estamos pressupondo... Não falamos de Deus até aqui. Sim, de uma causa. Da causa. Pressupomos de uma causa. Até aí não falamos de Deus, exato. falamos de então, causa. pressupomos uma causa. Pode falar, professor. Calma aí. Não, deixa eu só apontar uma coisa. O que vocês estão achando? Tá precisando mediar, precisando pontuar tempo? Eu gostaria que o professor participasse. Eu vou pedir pro professor participar. Eu vou pedir pro professor participar. O ponto que você tinha levantado é... se Deus criou o mundo do nada. Não, eu quero entrar agora, já que eles estão argumentando, vou usar a Bíblia, que eu sou exegeta e hermenêutica para isso. Acho que o problema é que você não informou, ao que parece, o tema... Não fui informado, não fui informado. E eu deixei muito bem claro, eu vou contando, sendo questões bíblicas. Questões bíblicas. Seria um outro debate, né, professor? Eu não lido com abstratismo, eu já falei isso um milhão de vezes. É verdade, eu também não fui informado. Então, tudo bem, eu entendo. A questão é que o professor Sabino Rony falou, ele lida com a questão bíblica, certo? E a gente está discutindo a existência de Deus. Tem como ter uma intersecção? Então, eu quero fazer uma pergunta agora. É isso, eu quero usar a Bíblia. Só que ele está fugindo da Bíblia? Como que vai fazer? Vai fazer sobre o tema, certo? Ok, vamos lá. Só me permita só esclarecer o senhor. Não estou fugindo de nada. Então, não, deixa eu só esclarecer, porque a gente é muito cuidadoso na questão do ad hominem. Deixa eu só falar um negócio, professor. Com licença, me permita dizer... É que eu já estava falando, eu não tenho nenhum tempo de falar aqui. É porque eu não disse que o senhor está fazendo isso, aquilo, fugindo. Até aqui com o professor chileno, nós estamos debatendo ideias. Ok. Então vamos fazer da mesma forma. Então eu não estou dizendo que o senhor está fugindo. Então não diga que eu estou fazendo isso, aquilo. O que eu estou dizendo é que por respeito à audiência... Então, por gentileza, só responda as perguntas os quais eu fizer. Desde que seja com base no tema. Nós não vamos debater fora do tema. Todo debate tem tema. Deus existe. Professor, mas aí... Vai ficar difícil assim. Ele fala, eu não falo. Acho só que o senhor teria que ser um pouco mais flexível, já que não informaram pra gente o tema. Eu vim também de peito aberto, com o maior prazer. Então, infelizmente, a produção não informou os debatedores qual era o tema. Eu não estou sabendo disso. Pra mim também não me informaram. Então, infelizmente, nós devemos marcar um outro debate, então eu peço que o senhor seja um pouco mais flexível pra gente poder conversar. Eu converso no tema do debate. Eu só falo 1 minuto aqui, não falo mais. Tema do debate. Não, sim, eu quero passar a palavra para o professor Sabino para falar sobre a questão da existência de Deus. Vamos lá, a questão. Deus existe? Fiz uma pergunta bíblica que existiam vários. O professor colocou que existe um. Usei o Evangelho de João, por isso que eu citei. Ele é pastor, ele é cristão, é teólogo, etc e tal. Não me explicou o porquê disso. Porque segundo o Evangelho de João vai colocar 2. Tá o Pai e tá o Filho. Deus e Jesus. Isso é Evangelho. Você não me responde, mas tudo bem. Agora eu lhe pergunto, já que você está falando que só existe um Deus... Vocês estão falando de questões criativas e do nada. Qual base bíblica você utiliza para dizer que Deus criou o universo do nada? Estou usando base cosmológica, não estou usando a Bíblia. Mas qual a base bíblica qual você faz uso quando você diz que Deus criou algo do nada? Bom, existem interpretações diversas. Existe uma banda interpretativa nas escrituras para dizer que ela já é condizente com o que diz a cosmologia contemporânea. O criador da teoria do Big Bang foi um padre.
George Lemaitre. O senhor sabia disso? Quem sabia? Foi um padre o criador da teoria do Big Bang. O Big Bang é, na história do cristianismo, a rendição da ciência e teologia. Então, o padre que criou o Big Bang e grandes intelectuais posteriores identificam nas escrituras um respaldo direto com o que diz a cosmologia contemporânea. Qual referência? O Gênesis 1.1, que Diz o que lá? há alguns que discordam disso em relação ao verbo do uso bara, mas a maioria das pessoas concordam. Mas, mais uma vez, dizer que esse respaldo da existência de Deus está ou não nas Escrituras já é pressupor que Deus existe e saber se ele está ou não na Bíblia. Então, já está vencido aqui a questão. Se você for dizer, por exemplo, que o verbo bara não quer dizer ex nihilo, criar a partir do nada, fica à vontade. Tem várias pessoas que pensam assim, mas isso não tem a ver com o tema do nosso debate. O tema do nosso debate é se Deus existe ou não. Então, nós falamos aqui do argumento cosmológico. Ainda há o argumento da origem da vida, o argumento do ajuste fino do universo, Você não concorda com o nenhum desses argumento da argumentos? moralidade Eu não lido com e isso. outros argumentos. Eu não sou especialista de filosofia. Há vários argumentos, Só fazer inclusive da uma moralidade. É um O argumento que adianta eu importante. discordar ou concordar se eu não argumento da tenho a moralidade capacidade é intelectual filosófica para isso? intelectualmente Entende? falando. Eu sou um professor muito seguro na área, qual eu sou especialista, amigo. Entende agora? Entendi. Por isso que eu estou levando ele para minha área de Bíblia, que ele é teólogo também. Por isso que eu perguntei agora do Bara. Eu estou dizendo isso porque eu ouvi uma parte, o qual você diz, e você afirmou categoricamente. O verbo bará, da terceira pessoa, do singular, do tempo perfeito, do tronco carro, que é voz ativa, significa criar algo do nada. Isso você afirmou, que eu ouvi num vídeo seu. E eu queria colocar só o texto aí para mim, por favor. Por isso que eu falo, eu prefiro da Professor- Bíblia, que é a minha área. Eu sou minha